Boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos continuar a leitura da Psicologia para Administradores de Empresas. Meu nome é Felipe, eu gostaria de convidá-lo a subscrever no canal. Se gostar do vídeo, deixe o like, não esqueça, suporte esse canal com as doações, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me siga no Twitter, Facebook e Instagram. Muito obrigado, vamos recomeçar. Se quiser, deixe seu comentário, deixe a sua pergunta, tá? Todo dia tem vídeo de psicologia para administradores de empresas e outros assuntos no canal. Siga, subscreva e acompanhe o canal. Diagnóstico do ambiente. Um caso. Qualquer dos elementos situacionais discutidos até aqui pode ser analisado em função de tarefa ou relações humanas. Consideramos o caso de Steve, contramestre geral que recebeu uma oferta de promoção, a fim de ser superintendente em outra fábrica, em sua posição atual, que está há quase 15 anos. Steve tem sido extremamente eficiente como administrador limitado por tarefa, que é responsável pela operação de vários processos de linhas de montagem. O próprio impulso de Steve é de aceitar imediatamente a promoção de status e salário e mudar com sua família para o novo local. Em vez disso, pensa que é importante visitar antes a fábrica e conversar com algumas das pessoas com quem deverá trabalhar. Ao falar com elas, Steve pode ter certa compreensão de algumas das dimensões importantes de sua nova posição. Uma análise de todas essas variáveis, em termos de tarefa e relações, pode ser sumariada de maneira ilustrada na figura 6.6. Organização, associação superiores, exercício do trabalho líder, seguidores, relações superiores, tarefa. Um exemplo de todas as variáveis ambientais analisadas em conjunto em função de tarefa e relações humanas. Se Steve, usando a habilidade de diagnóstico, faz esse tipo de análise, vai muito longe da obtenção de informação necessária para determinar adequadamente as ações corretas. O círculo indicado para o líder representa o estilo de liderança de Steve ou a personalidade que foi reforçada nos últimos 15 anos. Os círculos representam a expectativa de todas as variáveis ambientais em função do que é considerado comportamento. Comportamento para um contramestre. A área sombreada indica a intersecção das expectativas de tais variáveis. Se Steve aceitava um emprego de superintendente, provavelmente precisaria comportar-se dentro dessa área, a fim de aumentar a sua eficiência. Nessa fábrica, a situação parece exigir um superintendente que dê importância relativamente grande à tarefa e relações humanas. Infelizmente, o estilo e a expectativa de Steve não apresentam intersecção com qualquer outra variáveis, e sua personalidade tende a ser limitada, comportamento orientado para a tarefa, portanto aceitar um emprego e não fizer mudanças. Existe muita probabilidade de que seja ineficiente. Neste momento, ainda não tomou uma decisão. Dispõe de várias outras alternativas. Primeira, pode tentar ampliar a amplitude de comportamento de forma a colocar-se na área de eficiência. 2. Pode tentar mudar algum dos elementos da situação ou tentar mudar todos eles. Por exemplo, pode tentar mudar o comportamento e a expectativa de seus seguidores e fazê-lo através de programas de treinamento e desenvolvimento ou então através de demonstrações e aconselhamento. Pode tentar fazer algumas mudanças em sua amplitude de comportamento e alguns dos elementos situacionais e assim tentar a longo prazo aproximar os dois aspectos, em vez de concentrar-se em um ou outro. Pode não aceitar o emprego e procurar a posição de superintendente no ambiente em que a sua amplitude de comportamento seja mais compatível com as exigências dos elementos da situação. 5. Pode continuar em seu emprego atual, pois sabe que tem sido eficiente e provavelmente continuará a sê-lo. Neste exemplo, havia uma área em que as expectativas de organização dos superiores, dos colegas dos seguidores e das exigências do trabalho se juntavam, sugerindo um estilo adequado para as exigências do ambiente. Isso nem sempre ocorre. No caso em que não há intersecção das diferentes variáveis fundamentais, o primeiro passo é de ordenar as várias expectativas antes de acolher um comportamento que a pessoa tenha grande probabilidade de triunfo. No entanto, se apenas uma das variáveis do ambiente é importante, pode não ser necessário reorganizar as outras. Por exemplo, os seguidores podem ser decisivos, ao mesmo tempo que a administração superior pode não ser importante, pois está localizada a 700 km de distância no escritório central da firma. Nesse caso, enquanto a execução for satisfatória, a administração superior
pode não ter interesse pelo estilo usado. Embora esses exemplos tenham sido apresentados do ponto de vista do indivíduo, este tipo de análise é igualmente importante do ponto de vista da organização. É fundamental que as pessoas colocadas em posições chave na organização tenham os requisitos para realizar eficientemente os objetivos da organização. A administração deve compreender que um homem não será necessariamente numa posição que eficiente em outra. Lawrence J. Peter escreve a respeito das posições desse tipo. O princípio de Peter é apresentado da seguinte forma: numa hierarquia, todo empregado tende a ser elevado ao seu nível de incompetência. Vacina como contra o princípio de Peter. O dilema apresentado por Peter não é um princípio sempre verificável em uma predição fatal. Uma organização pode criar várias formas de imunização contra os problemas. Um dos métodos é um programa adequado de treinamento e desenvolvimento antes que ocorra a mobilidade ascendente. Esse treinamento pode frequentemente incluir, antes da transferência, a delegação de certa responsabilidade, de forma que a pessoa tenha uma oportunidade para ter eficiência real e se aproxime da nova posição. Outra parte da solução é a acolhida cuidadosa de pessoas cuja personalidade e cujas expectativas sejam adequadas para o novo emprego, em vez de fazer com que mobilidade ascendente dependa apenas de boa execução no nível anterior. Capítulo 7. A administração para a eficiência da organização. É impossível exagerar a importância da capacidade diagnóstica de um líder. Edgar Schein diz isso muito bem quando afirma que o administrador eficiente deve saber fazer diagnóstico, deve valorizar o espírito de pesquisa. Se as capacidades e os motivos das pessoas sob suas ordens são muito variáveis, deve ter sensibilidade e capacidade para fazer diagnóstico, que lhe permita sentir e avaliar as diferenças. Em outras palavras, um administrador deve saber identificar sinais no ambiente. No entanto, mesmo com boas capacidades para diagnóstico, o líder pode não conseguir ser eficiente se não puder adaptar sua personalidade de líder para atender às exigências do ambiente. Deve ter a flexibilidade pessoal e amplitude de habilidades necessárias para avaliar seu comportamento pessoal. Se as necessidades e os motivos de seus subordinados são diferentes, esses devem ser tratados de modo diferente. Muito obrigado! Se gostou do vídeo, deixe seu like, suporte esse canal com as doações, subscreva no canal, não esqueça, conteúdo diário de administração, psicologia e outras matérias. Tenha uma excelente semana, muito obrigado e uma boa tarde.